Tarde, nós ainda estamos colocando as coisas no lugar, então, tomando alguns coros aqui. Infelizmente, na região onde a gente mora, não tem um serviço de internet de qualidade, às vezes a internet simplesmente cai, a gente tem problemas bizarros. De qualquer forma, eu recomendo a vocês nunca utilizarem o provedor NET, porque isso é garantia de problemas. Muito obrigado a quem está por aqui. Eu estou um pouquinho sem condições de monitorar os comentários hoje, porque o computador que faz a transmissão está funcionando na internet, que ele fica conectado em nenhum serviço de internet. Já o computador onde eu leio os comentários, infelizmente não está funcionando a internet hoje, é a outra internet que deu problema. Eu vou tentar ler do celular, do jeito tradicional. Agradeço muito vocês pela presença. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar ler do celular. Estou vendo aqui 548 pessoas assistindo ao vivo. O motivo de eu não conseguir colocar no Facebook nesse momento é exatamente por causa desse problema na internet. Então, enquanto eu tiver com problema na internet que transmite no Facebook, eu estou transmitindo exclusivamente no YouTube. Por isso, eu gostaria de pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Estou vendo aqui, já chegou aqui o Gilson Tutor, está participando, Dani Anzolin. Aqui onde moro, o RN, a net é ótima. Tínhamos Oi, que era um lixo completo. A net aqui, Dani, caiu um raio, queimou um monte de aparelhos dentro da minha casa e a net não aparece para dar sinal de vida. Ela simplesmente ignorou o acontecido e a única coisa que eu tenho a falar a respeito da net é que, infelizmente, a net tem sido, pelo menos para mim, uma grande porcaria, principalmente por causa desse desrespeito deles no que tange aí ao consumidor. Olha, pessoal, antes de sair completamente do ar, eu tinha conseguido deixar no jeito aqui um comentário. Infelizmente, hoje eu não vou conseguir fazer a leitura aqui dos comentários, não vou conseguir colocar os comentários ao vivo, apesar de que eu estou conseguindo fazer a leitura. Moro e Bolsonaro impõem censura ao COAF. Lembrando que o COAF é aquele órgão que fez a divulgação do escândalo a respeito do Queiroz, o escândalo que envolve a família Bolsonaro. Hoje já está muito bem claro o que vai acontecer de agora para frente, né? Ninguém tem dúvidas de que, desse momento em diante, o Brasil torna-se um país sem corrupção. Isso porque, durante o tempo em que o PT estava no governo, toda a imprensa, todas as instituições estavam constantemente divulgando eventos que poderiam ser relacionados à corrupção. O próprio Sérgio Moro gostava muito disso. Vocês lembram que constantemente a Globo tinha acesso às decisões, a Globo tinha acesso às delações, a Globo tinha acesso a absolutamente tudo. Agora o Brasil está mudando. O Brasil está tomando rumo. Agora, as decisões, agora qualquer tipo de investigação só pode ser divulgada, pelo menos no COAF, após uma decisão colegiada, o que significa que nós não teremos mais eventos semelhantes àquele em que o próprio atual ministro da Justiça, que participou dessa decisão, divulgou uma gravação da ex-presidenta da República. Imaginem vocês que o mesmo Moro, que há poucos anos atrás estava fazendo escândalo com a presidenta no poder, hoje ele protege o presidente dele, inclusive evitando que órgãos possam fazer qualquer tipo de divulgação que venha a reduzir a reputação do atual presidente da República. Isso é um descaramento muito grande, mas é um descaramento merecido. Isso porque nós temos hoje um presidente que levantou a bandeira contra a corrupção, isso porque ele sabe muito bem como resolver o problema da corrupção. É muito simples, qualquer um de nós sabe como resolver o problema da sujeira dentro de casa de uma forma bem rápida, é só esconder debaixo do tapete. O que o Bolsonaro vai fazer durante o seu governo já está claro pela sua primeira atitude como presidente eleito em posse, que é censurar qualquer tipo de divulgação contrária aos seus interesses. Aquela mesma imprensa que antes recebia dados de órgãos oficiais e utilizava esses dados para fazer um sensacionalismo na sociedade, que fez o povo pensar que o PT é realmente o partido mais corrupto do mundo, que o Lula seria o chefe de uma grande quadrilha,
essa imprensa não vai mais ter dados para poder falar de corrupção. A imprensa não pode mais ter vazamentos, porque agora existem regras que proíbem as instituições relacionadas à investigação de divulgarem qualquer coisa, principalmente contra os amigos do Bolsonaro, antes que se tenha um julgamento colegiado. Olha como que é interessante essa decisão que o Bolsonaro assinou e, obviamente, foi redigida pelo Sérgio Moro. É uma decisão que traz à tona aquele princípio que não pode ser respeitado quando se diz respeito ao Lula. É a decisão de que uma pessoa não pode ser considerada culpada antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Olha que interessante. O que nós precisamos observar nesse momento é que nós estamos indo para uma idade das trevas na transparência política. Quando eu falo idade das trevas, eu falo exatamente no momento em que o Brasil não vai saber de absolutamente nada que está acontecendo. Lembra daquela história de que o governo militar era um governo perfeito? Nós voltamos a essa época. Nós estamos vivendo um governo perfeito, principalmente porque ninguém vai ficar sabendo de nenhum mal feito. A partir de agora, divulgar qualquer coisa em relação à corrupção dessas pessoas é proibido. Eu acabo de receber aqui a mensagem que não é possível acessar esse site. E eu lembro vocês que para que seja possível vocês acessarem as coisas sem ter o equipamento de vocês queimado por relâmpago, procure outro provedor de internet. Porque a net não presta, a net não dá certo. Então, se quiserem sofrer, escolham net, que é aí uma das grandes porcarias que a gente tem dentro do Brasil. Deixa eu ver se todos os eventos do dia estão aqui escondidos, né? Todos os eventos que eu ia comentar, eu estou aqui conectado no meu celular através da rede 4G, então eu vou abrir a página do Brasil 247 aqui no celular, as mensagens estão coladas. Inimigo da alfabetização escolar será secretário da alfabetização do Bolsonaro. Olha que interessante. Quando a gente pensa na possibilidade de colocar... Gente, nós estamos vivendo o pior momento da história do Brasil. Nós estamos vivendo o início da Idade das Trevas. E o mais triste é imaginar que nós estamos vivendo para viver isso. Talvez a próxima opção seria muito desinteressante, que a próxima opção seria morrer. E eu não sei se isso seria uma opção muito boa. Jair Bolsonaro comemorou em seu Twitter, na manhã dessa quinta, a nomeação de Carlos Nadalim para secretário da recém-criada Secretaria de Alfabetização do MEC. A Secretaria de Alfabetização é uma secretaria que vai proibir o kit gay e a mamadeira, coisas que não existiam na alfabetização das crianças, mas vai impor uma doutrinação ideológica, principalmente no sentido de admitir que o Brasil é um país inferior e só resta ao Brasil parcerias bizarras, principalmente com países que querem o Brasil como produtor de matéria-prima. A alfabetização no modelo que é muito criticado pela direita, que é a alfabetização no modelo Paulo Freire, ela trabalha exatamente o incentivo a pensar com a própria cabeça. Se você prestar atenção, você vai ver que o que derrubou o Brasil foi exatamente a delegação da função de pensar. Nós vivemos uma realidade hoje no Brasil em que o eleitor do Bolsonaro ou delegou a responsabilidade de pensar para os pastores evangélicos, parte delegou a função de pensar para esses youtubers famosos, outra parte delegou a função de pensar para a Rede Globo. Exatamente porque várias pessoas no Brasil decidiram que pensar dá muito trabalho, é mais interessante não pensar. É exatamente por causa disso que nós estamos vivendo essa grande crise, de crise social e política hoje dentro do Brasil. A tendência é que o governo Bolsonaro crie uma situação de extrema imbecilização da nossa sociedade. Eu não sei, gente, olha, a opinião pessoal que eu tenho, e olha, quando eu penso em mim, não que eu já saiba tudo, mas eu não teria a oportunidade de ter acesso a absolutamente nenhum tipo de programa educacional do governo, né? Alguma coisa diferente de uma bolsa de mestrado ou doutorado, isso porque eu já sou formado. Então,
eu não faria, por exemplo, um financiamento do FIES. Eu nunca fiz nenhum vestibular de universidade pública, né? Podem procurar nos meus históricos. Eu nunca fiz nenhum concurso público, nunca fiz um vestibular de universidade pública, mas eu acho que seria interessante a gente ter essas opções no Brasil. Então, o que eu penso particularmente como uma pessoa que já tem uma formação, já tem mais de uma formação superior, o que eu penso é que essa forma como o Bolsonaro está conduzindo o Brasil é a criação de um gado daquilo. Olha, parece que nós, aos poucos, parece que o próprio eleitor do Bolsonaro ele foi recebendo ao longo desses anos avisos do que seria o Brasil do Bolsonaro. Eles falam muito de uma frase que está no Decágono de Lenin, que é: acuse os seus opositores daquilo que você é. Olha que interessante, o Bolsonaro, durante todo esse tempo, ele criticou exatamente as políticas que ele está tomando nesse momento. Nós estamos vivendo, eu queria agradecer muito vocês que compartilharam, tá, gente? A live está crescendo aqui, infelizmente eu não consegui colocar no Facebook hoje, espero que amanhã eu tenha conseguido resolver esse problema, se não deu para integrar as duas internets agora de última hora. Nós estamos vivendo um momento bem triste hoje, e esse momento ele foi avisado, os eleitores do Bolsonaro repetiram tanto aquela coisa de acuse os seus opositores de serem aquilo que você é. O Bolsonaro, que durante tanto tempo falou que o MEC estava doutrinando as pessoas, na verdade ele já estava com um projeto na gaveta para criar a doutrinação que nunca existiu. E eu falo que nunca existiu doutrinação no MEC exatamente porque o MEC permite ao professor escolher o livro que ele vai usar, o MEC permite ao professor usar as próprias opiniões dentro da sala de aula, o que significa que se um professor for influenciado por uma corrente de pensamento, ele vai ensinar aquela corrente de pensamento com mais carinho, isso é natural do ser humano. Se ele for influenciado por outra corrente de pensamento, ele vai ensinar aquela outra corrente de pensamento. Dessa forma, os professores são livres para educarem da forma que eles acham mais interessante. Hoje nós temos uma realidade um pouco diferente, nós estamos vivendo uma realidade dentro da qual o próprio MEC vai realmente impor aos professores o que eles podem e o que eles não podem dizer. Isso é a proposta do Bolsonaro. Como se não bastasse esse posicionamento bizarro do Bolsonaro no que diz respeito à educação, o Bolsonaro que falava sobre caixa preta do BNDES, o Bolsonaro que falava que determinados órgãos públicos não eram transparentes o suficiente. Olha, nós temos um esquema de transparência no Brasil que começa a ser destruído agora pelo governo Bolsonaro, que era praticamente abrir completamente os arquivos de todos os órgãos públicos para que qualquer pessoa pudesse ter acesso. O Bolsonaro já inicia o seu governo e, como um dos seus primeiros atos de governo, ele começa a proibir os órgãos de divulgarem coisas e investigações que possam ser contra os interesses dele. Tudo, absolutamente tudo que o Bolsonaro criticou durante toda a sua campanha eram mentiras, mas na verdade eram seus projetos de governo. A diferença é que agora o Bolsonaro toma o poder com uma massa de manobra apoiando tudo o que ele faz, ainda que suas atitudes sejam exatamente as suas críticas de campanha. Estamos vivendo hoje, talvez, o pior momento da história social no Brasil, isso porque nós já tivemos crise econômica, nós já tivemos crise política, claro que sim, mas uma crise de identidade social, isso é uma coisa que nós estamos começando a viver agora. Parte da sociedade se acha norte-americana que nasceu no lugar errado. Nós temos aí, dentre várias pessoas da sociedade brasileira, algumas que ficam gritando "Viva Trump!". Nós temos isso, infelizmente, dentro do Brasil. Então temos uma parte da sociedade completamente alienada, lutando desesperadamente para o Brasil ser entregue aos Estados Unidos. Temos uma parte da sociedade que acha que somos incapazes de desenvolver tecnologia, por isso a gente precisa pedir Israel que nos dê a chance de sermos parceiros numa troca tecnológica. Nós estamos vivendo aí talvez um dos piores momentos da nossa história. Eu estou recebendo aqui um WhatsApp do amigo Aquias Santarém. Quem não conhece ainda o canal Critica Brasil, é importante que vocês
Se inscrevam no canal Critica Brasil. É uma pena que hoje eu tô tendo aí essa dificuldade. Muito obrigado, Roberto Caldeira, manda um superchat. Você fala que foi o Bozo que criou isso, mas não vejo menor capacidade para ele criar isso, pois o cara é uma topeira completa. Exatamente, gente. O problema todo que nós estamos vivendo hoje é exatamente que por detrás daquele personagem... Imaginem o seguinte, para a gente entender o que acontece nessa realidade... para a gente entender o que... Eu vou mandar uma mensagem para... Aqui a Santarém, ele não está me assistindo. Então eu vou mandar uma mensagem para ele de puxão de orelha aqui, ó. Nesse momento. Oi, Aquias! Estou muito triste porque você não está assistindo a live do Leonardo Estopa à tarde. Eu estreiei ontem, estamos ao vivo aqui com quase 700 pessoas na nova modalidade de transmissão aqui do canal Leonardo Estopa. Eu estou começando uma live ao meio-dia, 10 para meio-dia, de acordo com os cálculos, para quando for 2h30 da tarde, eu entrar ao vivo e fazer essa transmissão que eu estou fazendo nesse momento. Você está me mandando mensagem aí porque você não está vendo ao vivo, né? Então, pessoal, todo mundo aí que ainda não foi inscrito no canal Aquias Santarém, façam, por favor, a gentileza de darem uma força também para o meu amigo Aquias. Abração, Aquias. O Aquias está me perguntando sobre o que usar para fazer lives, né? Somos parceiros nisso e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer o anúncio para você, Aquias, e também para vocês que estão assistindo do canal do Técnico Brasil. No canal do Técnico Brasil eu tenho um vídeo que fala os programas que eu uso. E nesse vídeo eu falo certinho sobre as vantagens de um, as desvantagens do outro e já começo a dar uma ideia de como fazer esse chroma key. Então, muito obrigado, Aquias. E olha, ele fala, gostaria de baixar um editor de vídeo. Você precisa assistir no canal do Técnico Brasil, Aquias, o vídeo que eu falo exatamente sobre suas dúvidas. Tá vendo, gente? O pessoal realmente não assiste os vídeos que são de coisas paralelas àquilo que a gente faz no normal, né? Então, as transmissões normais minhas são a respeito de política, aí os colegas não assistem às transmissões a respeito de técnica. Voltando ao assunto principal da live, que é política, infelizmente hoje eu tô tendo essa dificuldade aí, acabei de descobrir que o meu celular tá acabando. Ah, não, mas aqui eu não vou conseguir porque o celular tem 4G e aqui no iPad eu não vou conseguir fazer. Estou tentando formas de conseguir acompanhar o bate-papo. Então, pessoal, vou aproveitar aqui que eu estou totalmente desconectado, então eu vou comentar de uma forma mais abrangente os eventos bizarros que a gente está vivendo e eu vou terminar essa live um pouco mais cedo e vou ver se eu volto daqui uns 15 minutos depois que eu colocar transmitindo realmente essa, digamos que, da forma convencional, colocando os comentários. Mas, veja bem, nós estamos vivendo talvez o pior momento da história do Brasil, isso porque hoje nós temos uma alienação, um fanatismo religioso que está aproximando muito a realidade brasileira desses países árabes onde eles usam o fanatismo religioso para controlar as pessoas. A coisa está dando muito certo, um colega mandou um comentário falando exatamente sobre isso não ser ideia do Bozo, sob hipótese alguma. Essa receita de bolo que está sendo aplicada no Brasil hoje é a mesma receita de bolo que é aplicada ao redor do mundo onde se encontra petróleo. Eles utilizam uma forma de alienar a população, quando eles conseguem dominar a população, eles conseguem vir de baixo para cima, tomando o governo. Isso é uma coisa muito complexa que a gente está vivendo hoje no Brasil, mas é uma coisa que infelizmente acaba acontecendo em vários países do mundo. Onde foi que nós erramos? Nós erramos porque, infelizmente, nós não tivemos o mesmo nível de inteligência comunicativa que a Rússia tem. Os canais de televisão da Rússia, eles trabalham constantemente a conscientização do povo russo. É lógico que dentro da Rússia você vai encontrar pessoas lá que são anti-Rússia, a favor dos Estados Unidos. Ou seja, existe o pobre de direita russo que acha que o Trump é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ou seja, existe o mesmo coxinha que existe no Brasil, existe na Rússia, só que com uma proporção infinitamente menor. O grande problema do Brasil é que a proporção de alienados dentro do Brasil conseguiu superar muito a proporção dos conscientes. E culpa disso é, sem dúvida, um pouco de falta nossa em não termos conseguido comunicar o que está acontecendo dentro do Brasil. Assim que o Bolsonaro tomou o poder, ele já está criando uma blindagem
Ou seja, ele já está se isolando, principalmente criando, a partir do controle ideológico dos pastores, ele cria aí um bloqueio para que as pessoas não recebam os escândalos relacionados a ele. Agora, com o poder institucional, com o Sérgio Moro controlando o que pode e o que não pode ser investigado, ele já cria condições para que a justiça não possa tocá-lo. Então, um caso como, por exemplo, o caso do Queiroz, que a gente sabe que é só a ponta do iceberg, ele vai ser congelado nesse momento e, a partir daí, o Brasil entra na idade das trevas exatamente porque ninguém vai ficar sabendo das corrupções, das coisas erradas que estavam acontecendo. E eu falo com vocês, olha, aquela história de petrolão, mensalão, tudo isso são coisas insignificantes perto do tamanho do estrago que vem por aí. O tamanho do estrago que está para ser anunciado a partir de uma investigação que realmente busque aquilo que foi realizado pela família Bolsonaro ao longo desses anos. Por que o Brasil não vai ficar sabendo? Quem controla normalmente essas investigações a nível tecnológico, quem consegue fazer uma investigação aprofundada a respeito do que está acontecendo dentro do Brasil, são órgãos de inteligência que normalmente estão nas mãos aí de países como Israel e Estados Unidos. Com certeza, Israel tem a família Bolsonaro nas mãos. Gente, são coisas básicas que, se a gente observar, a gente consegue entender o que está acontecendo. Imaginem vocês, coisas básicas e simples. Imaginem vocês que os equipamentos tecnológicos que são utilizados no Brasil, por exemplo, o equipamento que eu utilizo para fazer o roteamento e a transmissão na internet para vocês, eles são desenvolvidos por empresas que, na maioria das vezes, são de capital de banqueiros de Israel e dos Estados Unidos. Esses caras conseguem rotear ligações telefônicas para que eles possam gravar para ler depois. As empresas de telefonia normalmente têm acionistas ligados a esses banqueiros e mais. Gerentes de tecnologia que estão trabalhando nessas empresas e até dentro do Brasil, muitos deles já trabalham como espiões nesse sistema de dominação aí que a gente está vivendo hoje. O que significa que a possibilidade do Brasil conseguir vencer tudo que a gente está passando hoje, ela é muito remota. Claro que existia sim uma possibilidade, o que o Brasil vive hoje é muito próximo de um câncer. E no início, quando tudo estava começando, existia sim a possibilidade da gente reverter, mas o Brasil acabou, assim como a questão do câncer que a pessoa vai deixando para lá, o Brasil acabou ignorando demais o que a gente está vivendo, o Brasil acabou deixando para lá, e exatamente por o Brasil ter ignorado o tamanho do problema, hoje nós estamos em uma situação que é bem difícil de reverter o nível de alienação. Imaginem vocês, desculpa, imaginem vocês que no primeiro momento, quando a Dilma começou a sofrer um golpe de Estado, se todas as instituições públicas brasileiras tivessem protestado contra e até parado, a gente teria revertido, o Brasil teria continuado de onde parou. No entanto, a omissão de muitos funcionários e servidores públicos, assim como a omissão de muitos jornalistas achando que era melhor deixar para lá e curtir o oba-oba, acabou colocando o Brasil numa crise quase que irreversível. Quando eu falo uma crise quase que irreversível, eu estou chamando atenção ao fato de que hoje nós temos uma parte muito grande da população que não vai ficar sabendo que as coisas estão ruins por causa das atitudes do Bolsonaro. Acreditem, toda vez que algo errado acontecer na sociedade brasileira, as igrejas vão falar que são os 12 anos de PT. E pior, agora o argumento não é mais 12 anos de PT, o argumento são 16 anos de PT. Então, tudo que acontecer quando o Bolsonaro vender as estatais, quando os direitos trabalhistas forem retirados e quando a Previdência realmente acabar no Brasil, a desculpa que os evangélicos vão receber dos donos de igrejas será simplesmente a irresponsabilidade do PT. Infelizmente, teremos que lidar com isso. A culpa é do PT que quebrou o Brasil durante esses anos. A pequena parte da população que tem consciência do que está acontecendo, ela está impotente perante o tamanho do problema.
E pessoas que tinham condições de ter resolvido o que a gente vive hoje, que são, em especiais, acadêmicos, a OAB, que acabou não se manifestando na hora certa, essas pessoas se omitiram. O STF, totalmente acovardado, preferiu deixar para lá. O parlamento tomou uma atitude no sentido de derrubar uma presidenta democraticamente eleita, e a OAB, que poderia ter se manifestado no momento que o Moro fez aquele escândalo de invadir, por exemplo, o escritório do Dr. Zanin através de uma escuta telefônica, uma coisa que jamais poderia ter sido deixada como estava. A OAB acabou se omitindo, deixou para lá, e hoje nem OAB a gente tem mais. Infelizmente, nós não temos mais, digamos que nós não temos mais nem o prazer de falar que temos um serviço essencial da justiça como a advocacia, porque chegou o ponto em que os advogados estão tomando tapa na cara de policiais, escritórios de advogados estão sendo revistados sem a presença de alguém da OAB. Tudo isso porque no momento em que a OAB deveria ter se manifestado contra o Poder Judiciário, é importante que as pessoas entendam que a OAB pode não ser uma função do poder, mas antes de tudo isso, ela estava equiparada ao Poder Judiciário. A OAB poderia ter se manifestado e falado, olha, a advocacia brasileira só continua quando o CNJ remover o Sérgio Moro dessa função, porque o Sérgio Moro desrespeitou um escritório de advocacia. Isso era incontestavelmente obrigação da OAB para garantir que demais juízes não fizessem a mesma coisa. A OAB tinha que ter parado a advocacia no Brasil até o Sérgio Moro ser retirado do posto de juiz. A OAB não fez isso. Sabe por quê? Porque se a OAB fizesse isso, ela poderia ter sido chamada de comunista, de lulista, de petista. Como a OAB não protegeu um advogado, não protegeu um dos seus, porque aquele um dos seus estava trabalhando para uma pessoa que estava sendo atacada pela imprensa, a OAB perdeu a moral. Hoje, a OAB toma tapa na bunda e fica por isso mesmo. Hoje, os ministros do Supremo são comandados por twitters de generais, e fica por isso mesmo. Será que os ministros do Supremo acreditavam que os generais eram otários? Porque nós tivemos um golpe de Estado no Brasil que alienados podem acreditar que foi impeachment, mas obviamente os generais sabem que foi golpe. Será que os ministros do Supremo achavam que os generais iam aceitar uma turminha de deputados e senadores modificarem um presidente que foi eleito pela população e a partir daí os generais continuarem obedecendo à Constituição, sendo que a própria Constituição foi chutada pelos congressistas? Ou seja, a parte mais frágil do poder, que é o STF, lembrem-se, para fechar o STF basta um soldado e um cabo. A parte mais frágil do poder, que é o STF, que a única coisa que eles tinham que fazer para manter a força deles era cumprir a Constituição, a parte mais frágil se prostituiu. E seria por demais esperar que mesmo depois dessa cachorrada do STF de aceitar um golpe de Estado, de participar de um golpe de Estado, né, que eles mantiveram o Cunha lá até o golpe ser julgado, seria por demais esperar que os generais aceitariam um STF continuar com a palavra final a respeito da lei dentro do Brasil, da Constituição dentro do Brasil, mesmo depois do STF ter assinado embaixo de um golpe de Estado, né, gente? Então, depois que o Poder Legislativo fez um golpe de Estado, que foi endossado pelo Poder Judiciário e acabou colocando no Poder Executivo o pior presidente da história do Brasil, obviamente, a gente não podia esperar que as Forças Armadas continuassem obedecendo essa lenga-lenga de golpistas. Foi aí que as Forças Armadas tomaram o poder, só que o detalhe é que para as Forças Armadas ficarem no poder, eles precisavam manter Lula preso. É porque as Forças Armadas não confiam no Lula? Não. É porque as Forças Armadas sabem da popularidade do Lula. O Lula reconquistaria o povo. O problema das Forças Armadas com o Lula está na popularidade. É a mesma coisa daquele camaradinha feio que quer esconder o cara bonito. Aí o gerente da empresa, que é muito feio, ele coloca o cara mais bonito da empresa para trabalhar no estoque. Sabe por quê? Por inveja. Porque na hora que ele colocar o cara mais bonito da empresa para trabalhar no setor de frente,
as meninas vão ficar suspirando, olhando para o cara mais bonito, e o oposto também é verdadeiro. É a gerente, a mulher que é gerente, mas é mais feia, e coloca a menina mais bonita da loja para trabalhar escondida no estoque, porque ela sabe que se a menina mais bonita ficar aparecendo na frente, ela vai arrancar suspiros dos que passarem. E aí, eles preferem esconder aquele que tem a preferência do povo. Eles preferem esconder o Lula dentro de uma cadeia, porque eles sabem que eles podem usar as armas, eles podem decidir quem morre e quem vive, eles podem controlar o STF através de Twitter, mas eles nunca e absolutamente nunca terão a popularidade do Lula. O Bolsonaro pode acabar com o kit gay, pode acabar com a mamadeira de piroca, coisas que nunca existiram no Brasil. O Bolsonaro pode prometer acabar com a corrupção, mesmo estando amarrado no caso Queiroz, no caso Furnas e muitos outros que apareceriam. O Bolsonaro pode calar as instituições que investigam, mas ele nunca e absolutamente nunca conseguirá ser o Lula. O Bolsonaro, ele tem a popularidade do ódio. Sabe aquela hora que você fica com muita raiva e dá um murro em cima da mesa? Isso é o eleitor do Bolsonaro. É o cara que é impulsionado por ódio. O ódio dura uma pequena fração de tempo na sua vida, depois vai embora. O que persiste é o amor. O Lula conquistou as pessoas por resultado, por amor. O Lula persiste enquanto tiver vida. E é aí que o Bolsonaro desespera. Porque ele sabe que ele pode ser o opressor, ele sabe que ele pode calar a COAF, ele sabe que ele pode calar a imprensa, mas ele nunca e absolutamente nunca será o Lula. Eu gostaria muito de agradecer vocês pelas participações. Infelizmente, eu estou vivendo agora um problema técnico. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a reprise dessa transmissão, mas eu vou colocar a reprise dos programas anteriores, ou seja, a reprise que começou antes. Nesse meio tempo eu corrijo o problema técnico e já coloco essa reprise que eu consegui gravar, mas parece que eu não vou conseguir reprisar agora porque eu estou sem rede entre os dois computadores. Então, muito obrigado. Eu volto daqui a pouco, às 5 da tarde, no Brasil 247, no programa Léo ao Quadrado, hoje com a Gisele. Então, não seria Léo ao Quadrado, seria raiz quadrada de Léo ao Quadrado mais G. Então, eu volto com vocês com a Gisele e logo mais tarde eu inicio a transmissão no programa, eu inicio a transmissão da live da noite com a reprise desse pequeno programa que eu fiz agora com problemas técnicos e logo depois dessa reprise, disso aqui, eu entro ao vivo com vocês lá por volta de 10h30 da noite com o Léo Estopa ao vivo da noite. Então, muito obrigado, coloco agora uma claquetinha que está pronta aqui para reprise, mas não prometo que eu vou colocar a reprise agora. Peço alguns segundos para colocar a reprise no ar. Muito obrigado, pessoal, pela paciência e até lá.